Salve, salve nação, Diário Rubro Negro na área, trazendo algumas informações do Flamengo para vocês na manhã dessa segunda-feira. Estádio do Gasômetro sobre risco. A construção do novo estádio do Flamengo pode acabar antes mesmo de ser reiniciadas as obras. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre provável escalação para o jogo de hoje contra o Madureira e vou falar sobre a adaptação de Lucas Paquetá no Flamengo. Essas e outras informações aqui agora. Então vem comigo, clica na tela aí, se inscreve, deixa o like, aciona o sino das notificações na opção todas. Vamos começar o vídeo aí, então, já falando sobre uma nota oficial do Flamengo. O Flamengo que soltou uma nota oficial ontem, tá? Por meio dessa nota, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que acompanha permanentemente tudo o que envolve aí o ambiente da equipe profissional e eventuais decisões internas são tomadas com responsabilidade e baseadas em fatos, jamais especulações ou pressão externa. O elenco do Flamengo é formado por atletas profissionais multicampeões e plenamente cientes dos códigos de conduta, formais ou informais, exigidos pelo alto rendimento. Reconhecemos que o início da temporada ficou abaixo aí da expectativa e jogadores, comissão técnica, diretoria seguem trabalhando diariamente para a evolução da equipe e retomada dos resultados. Aí a nota oficial do Flamengo se pronunciando sobre depois dos protestos, né? Teve vários protestos aí das torcidas organizadas, inclusive torcedor indo até festa de jogadores, tá? Além disso, o Flamengo também confirmou, tá? Segundo o GE. Globo, que José Boto continua prestigiado pela diretoria e o português é o homem de confiança do presidente BAP, que escuta aí sobre qualquer coisa relacionada ao futebol. Apesar disso, o dirigente não é unanimidade dentro do Ninho do Urubu. Muita gente, inclusive jogadores, reclama da forma como ele se comunica. Além disso, o dirigente tem sido criticado aí por não achar um centroavante para sanar uma carência do elenco. O que acontece é o seguinte, sobre o José Boto, o José Boto veio para o Flamengo, como eu falei para vocês, com estilo, e a gente conhece bem de contratar jogadores novos, né? Jogadores baratos, mas o que aconteceu com o José Boto do Flamengo até agora foi que ele chegou, só gastou, e as posições carentes ainda, estão ali, carentes. O centroavante a gente não tem, o meia pro Arrascaeta, substituto a gente não tem, lateral direito a gente tem, mas a torcida não apoia porque há muitos que digam que o lateral, os dois laterais esquerdo e direito, que são as reservas, eles entregam muito jogo, né? Muitas falhas, jogadores que tomam muitas bolas nas costas, então o José Boto até agora ele não agradou o torcedor. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre terreno do gasômetro, isso porque o estádio do Flamengo está ameaçado. Como todo torcedor rubro-negro sabe, lá em 2024 o Flamengo comprou o terreno do gasômetro para construir o estádio próprio. Porém, o rubro-negro pode perder a área, tá? De acordo com o jornalista Fabrício Chique, especialista no tema, na área, né? O problema envolvendo a União e a Prefeitura do Rio de Janeiro pode causar embrolho aí na construção do estádio do Flamengo, porque o terreno do gasômetro faz parte de um acordo entre a Prefeitura e a União. Contudo, o município não executou obras previstas, está sendo cobrado aí com o valor de 426 milhões e recebeu sugestões para que a sequência processória aí seja desfeita, ou seja, que a compra realizada pelo Flamengo seja cancelada, tá? O que diz o Fabrício Chica aqui na reportagem é que o terreno foi transferido ao Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha anos depois, sem ter sido comercializado, foi desapropriado pela Prefeitura por meio de rasta pública, com finalização de construção de estádio aí, o estádio do Flamengo. O Flamengo que venceu a licitação aí e pagou pelo terreno após acordo entre as partes aproximadamente 170 milhões de reais, com algumas parcelas ainda a serem quitadas, explicou o Fabrício Chica. Como já mencionado, anteriormente existia aí alguns problemas que desenvolver aí, no caso, o Flamengo poderia enfrentar, a maioria deles seria contornável, outros mais raros não. Este é um detalhe, a solução não depende do Flamengo e pode sim inviabilizar a construção do estádio, disse aí o Chica, né? Lembrando que o presidente Rodolfo Landim, que comprou o terreno do gasômetro, ele já tinha uma data prevista para a entrega do estádio, seria no dia 29 de novembro de 2029, porém, o BAP chegou e já falou que seria ampliado até 2036, porque não poderia mexer ali
envolvendo a parte esportiva do Flamengo, para não endividar o time. Então teve todas essas questões aí envolvendo essa construção do estádio. Ah, mas o Flamengo vai receber o dinheiro de volta, que é tudo aquilo? Sim. Caso seja cancelada a compra, o Flamengo terá todo o seu dinheiro devolvido. 170 milhões de reais voltarão para os cofres do Flamengo. Aí o Flamengo pode até investir em outra contratação, né, nação rubro-negra. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Lucas Paquetá, isso porque hoje tem Flamengo e Madureira pelo Campeonato Carioca. E o que acontece é o seguinte, nação, hoje completa 30 dias, né, um mês aí do retorno de Lucas Paquetá, o Paquetá que foi comprado do West Ham para o Flamengo, e até agora o torcedor não sabe onde que joga Paquetá, tá? Paquetá completou 30 dias desde que seu retorno ainda ao Flamengo, mas ainda não convenceu a torcida. A crítica principal não é o seu talento, mas é a forma como o Felipe Luiz utiliza ele. Paquetá já foi testado aí como segundo volante. Paquetá já foi, que é um meia de criação, né? Já foi jogador até na ponta e de falso 9, tá? É isso mesmo, de falso 9. Paquetá, ele vem sendo aí utilizado com o técnico Felipe Luiz em várias posições e por isso até agora não agradou a torcida do Flamengo. E com essas escalações diferentes aí do Lucas Paquetá faz com que a torcida já comece a se irritar com o jogador, já cobrando mais desempenho dele em um mês de clube. E pode ser hoje que a gente vai ter o Paquetá novamente improvisado, isso porque o Flamengo deve ir com a provável escalação para esse jogo. Goleiro André, Emerson Royal, Léo Ortiz e Vitão, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Carrascal, Paquetá na ponta direita, como eu falei para vocês, Cebolinha na ponta esquerda e Pedro. Esse deve ser o provável time do técnico Felipe Luiz para enfrentar o Madureira na partida de logo mais pelo Campeonato Carioca, o jogo da volta. O Flamengo pode perder até por 2 gols de diferença nesse jogo que avança. 3-0, pênaltis, a partir de 4 gols aí se tomar, o Madureira se classifica. E o Flamengo já conhece o seu provável adversário, é o Fluminense. O Fluminense que empatou com o Vasco ontem pelo placar de 1-1, já está na final do Carioca. Vamos ter desde 2019, desde 2020 para cá, Flamengo e Fluminense em todas as finais do Campeonato Carioca, tá, meus amigos? E um detalhe, o jogo de ontem teve 3 pênaltis. Um pênalti pro Fluminense a 1 minuto de jogo perdido, depois o Vasco fez 1-0 com Robert e Renan, depois no segundo tempo um pênalti pro Vasco, que o Brenner cobrou e o goleiro Fábio pegou, e depois no finalzinho do jogo, pênalti pro Fluminense aos 42 minutos, e o Paulo Henrique Ganso foi lá e fez o gol que classificou o Fluminense. Então o Flamengo já sabe o seu adversário aí, caso avance hoje contra o Madureira. Eu vou ficando por aqui, mas se você não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente. Fui, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.